A cada ano, o Brasil registra 45 mil novos casos de câncer no intestino. Uma pesquisa internacional aponta alguns alimentos que ajudam a diminuir o risco da doença. Entre eles, os ricos em cálcio, magnésio, manganês, fósforo e fibra alimentar. Pois é, e também os que são mais perigosos. O pão branco é um deles. Sobre isso eu conversei com a nutricionista Inara Souza. Como o próprio estudo mostra, os pães, álcool e os alimentos refinados são alimentos inflamatórios e potencial, então, causadores de doenças crônicas, dentre elas o câncer. Por quê? O intestino é uma base para o nosso corpo, uma base onde alguns nutrientes são absorvidos e alguns nutrientes ali, então, são potenciais para a energia do corpo e o equilíbrio, tanto da parte imunológica quanto da saúde intestinal. E, então, o prejuízo que esses alimentos causam é grande para a saúde e aí podendo, então, ter desenvolvimento de doenças, dentre elas o câncer. Agora, diante disso, significa que é preciso fazer um corte radical? Não se pode comer isso? Eu sempre gosto de trabalhar com meus pacientes com equilíbrio. Pensando em saúde, consumir alimentos processados, minimamente processados, ultraprocessados, refinados diariamente, não é legal. Então, preciso todos os dias não comer pão? Você pode fazer uma alimentação variada, tendo pão na sua alimentação, porém, adicionando alimentos que vão ser benéficos e vão diminuir os efeitos que o pão, por exemplo, ele vai aumentar a glicose na corrente sanguínea. Então, a gente pode associar aí algum outro nutriente para diminuir o índice glicêmico do pão, e aí, então, ele não vai ser tão prejudicial à sua saúde. Mas o consumo desequilibrado, diariamente e sem pensar nas outras esferas da saúde, eu acho sim que é prejudicial, mas não precisa ser banido da sua alimentação. E quando você comenta isso, né, quando a gente faz um consumo sem pensar no todo da nossa saúde, isso é prejudicial. Significa também que o enfrentamento a esses riscos de doenças não depende só da alimentação, é preciso ter uma vida também, o que a gente chama de uma vida saudável, né? Corretíssimo. Eu gosto muito de trabalhar 360 com os pacientes, que a gente olha a alimentação, que é a minha área, só que ela está linkada às outras áreas, que é como que está o seu sono? Você está dormindo bem? Durante o seu sono, a gente tem aí alguns hormônios que são absorvidos e que dependem do nosso descanso para estar em bom funcionamento. Como é que está a sua ingestão de água, né? A gente está falando da alimentação, mas a gente tem que pensar na hidratação do corpo também. Afinal de contas, 80% do nosso corpo é formado por água. E como que está a questão da saúde mental, saúde física? Está fazendo alguma atividade física? Está cuidando, não só na questão estética, mas cuidando da saúde mesmo, para questões hormonais. Então, a gente tem que pensar no 360. Aí sim a gente pode fazer concessões e liberações dentro de um contexto de saúde. Inara, a gente sabe que os ultraprocessados são mais baratos do que os produtos naturais in natura, né? E acabam sendo preferidos justamente pela população de baixa renda por conta do acesso. É possível ter uma alimentação saudável e que ela caiba no orçamento? É possível. Hoje, recentemente estive no supermercado e até atendendo uma solicitação de um paciente, teve um aumento também desses alimentos ultraprocessados. Então, eles são, ainda assim, um custo-benefício mais baixo, porém, eles não trazem a saúde. Se a gente for comparar com ovo, que também teve um aumento, mas se a gente for pensar nos benefícios que ele traz comparado a um ultraprocessado, a gente encaminha, então, esse paciente para fazer um consumo dos ovos, que aí a gente consegue diversas preparações com receitinhas, pensando como base proteica na alimentação o ovo. E os outros alimentos que também a gente consegue substituir pensando na feira. E eu dou como dica para os pacientes irem mais ao final da feira. Porque ao final da feira, muitos alimentos têm uma baixa, né? Eles diminuem o preço para poder acabar vendendo tudo. E a gente consegue ainda encontrar alimentos de qualidade com um custo menor.
Então, eu sempre dou essa dica também, essa orientação, e aproveitar também, os supermercados, eles costumam fazer dias de promoções de alimentos específicos. Então, aproveitar também esses dias para consumir os alimentos, para fazer a troca dos alimentos saudáveis em casa. Então, tem semana que, sei lá, é o hortifruti, na outra semana são carnes. Então, a gente conseguir conciliar e associar na alimentação esses alimentos que são saudáveis, fugindo dos ultraprocessados. Inara, para terminar, qual a orientação para quem ainda não tem uma preocupação com a alimentação nesse sentido e quer começar? Para quem quer começar, é o básico. Eu sempre falo que o básico é aquilo que funciona. Muitas pessoas me procuram pensando já em suplementação. O que eu posso comprar de suplemento? Não, vamos começar pelo básico. O que você tem consumido? Arroz e feijão faz parte da sua alimentação? Que é o básico, né? Acho que a maioria do brasileiro, da população, consome arroz e feijão. Então, você tem consumido arroz e feijão? Frutas, verduras, legumes. A gente sempre fala, né, do Guia Alimentar Brasileiro, que preconiza aí o consumo de 3 a 4 porções de frutas por dia, o consumo de verduras e saladas ao longo também de 2 a 3 porções no dia, cereais também 3 a 4 porções no dia, e o consumo de água. Então, pensando numa alimentação saudável, associar esses alimentos à sua alimentação e priorizar alimentos que a gente fala comida de verdade, que são alimentos que não são embalados. E é um lema que eu gosto muito de usar. Descasque mais e desembale menos, que isso vai te promover saúde. Quando a gente pensa em saúde, né, não só do intestino, mas do corpo como um todo, desembalar menos, descascar mais.